Fala, people! E aí, beleza? Juarez, História, professor, como é que vocês estão? Hoje, continuando a nossa gravação de aula, vamos falar sobre a civilização do açúcar. Na última aula, nós falamos sobre a formação econômica dessa sociedade. E aqui, vamos trabalhar, então, essa civilização que se formou a partir da plantação de cana, obviamente. Nós temos os séculos XVI e XVII, então nós temos quase 200 anos de sociedade sendo formada, e é importante entender que essa civilização que se forma, ela se forma a partir de uma estrutura social portuguesa. Ou seja, majoritariamente tem que ser católico e um homem com papel relevante. Quando eu falo homem, gênero, tá? O homem com papel relevante. Ah, professor, mas o que isso é relevante para nós? Habilidade e competência do Enem. Aqui te responde um tanto de questão que possa vir, questão não, desculpa, item que possa vir estar presente no Enem através de situações problemas. Se você entender a formação estrutural de uma sociedade, e se você buscar qual é o gênero que manda, ou como é que está funcionando o processo religioso, você consegue interpretar a sua ação. Mesmo assim, entendendo que as identidades que se formam, né, as pessoas, a cultura que se forma a partir disso, ela é diversificada e híbrida, mas na maioria das vezes, essas sociedades com certas características mantêm e produzem o que Bourdieu, um antropólogo, diz de violências simbólicas contra gênero, violências simbólicas contra pessoas que são negras ou não, indígenas ou não. Então, isso aqui é muito importante de ser entendido. E nessa formação da sociedade portuguesa, os sociólogos antigos, até alguns que foram muito criticados, que escreveu um livro chamado Casagrande e Senzala, de certa forma conseguiram analisar coisas interessantes nessa sociedade. E que Viotti, que é uma historiadora, ela cita também no livro dela, Na História Privada do Brasil. Essa sociedade, então, ela surge de um binômio, nós já vimos isso na aula do Fanon, opressor e oprimido, livre e escravo, a partir de uma sociedade extremamente moralista, ou seja, a mulher aqui tem um papel, uma sociedade patriarcal, ou seja, androcêntrica, o homem é o centro e tudo que existe é para ele nessa sociedade. Então, eu não gosto de usar a expressão estrutura, mas as estruturas que se formam nessa sociedade, elas defendem certos gêneros. A interpretação em relação à mulher fica tudo mais difícil. E você vê o reflexo dessas violências simbólicas, por exemplo, na sociedade atual. Salários menores, a mulher tem que ser relegada ao lar, fazendo a sua costura, e isso é ensinado de mãe para a filha, os brinquedos serem só de uma espécie. Então, as violências simbólicas a respeito da mulher tolhem a mulher em certo sentido. Por exemplo, um homem aqui poderia ter uma amante oficial, a mulher não. Então, você tem toda uma característica social em que surge uma violência simbólica a respeito do gênero. E o que é mais interessante é que, nesse ambiente de escassez e dificuldade muito grande, né, na questão de matrimônio, de relacionamentos, uma vez que o casamento era uma coisa muito cara no período, poucas pessoas podiam se casar. Por isso surgiu um fenômeno no Brasil colonial chamado de concubinato, que é a relação não reconhecida pela igreja. E esse concubinato promoveu uma miscigenação. Os paulistas, por exemplo, da região da capitania de São Vicente, era comum se casarem com várias índias, né? Tupis guaranis, por exemplo, e isso promoveu uma certa miscigenação. A língua falada muito não era o português, era o tupi-guarani, por exemplo, e que é importante dizer que Viotti cita que essa mistura, principalmente da figura do intermédio entre branco e escravo, foi o agente ocidentalizador, ou seja, que efetivou o domínio português nas terras. Uma vez que o mestiço ele não é nem branco nem negro, mas uma sociedade extremamente branca, o maior desejo dele é se assemelhar à cultura branca. E assim, então, auxiliar a opressão
sobre principalmente aqueles que eram escravos. Beleza? Um abraço e até.